107.9 UEL FM, dando início ao Story Album, o programa que fala da preferência, da escolha, do momento da obra que faz e fez e sempre fará reflexo para o indivíduo, enfim, aquilo que move, aquilo que é música, aquilo que é o que faz com que a gente esteja aqui para contar um monte de história, falar um monte de coisa. Segunda temporada, direto dos estúdios, mais uma vez com o senhor Ricardo Lima nos conduzindo. Hoje com o menino que vem aí para falar um pouquinho do seu trabalho musical, do seu envolvimento com música de longa data, eventos, coisas, shows, enfim, cara, tem um monte de história. E nesse monte de história, um monte de coisa para ser falado. 7.9 Iniciando agora, dando início ao Story Album, o programa que fala da preferência, da escolha, do momento da obra que faz e fez e sempre fará reflexo para o indivíduo, enfim, aquilo que move, aquilo que é música, aquilo que é o que faz com que a gente esteja aqui para contar um monte de história, falar um monte de coisa. Segunda temporada, direto dos estúdios, mais uma vez com o senhor Ricardo Lima nos conduzindo. Hoje com o menino que vem aí para falar um pouquinho do seu trabalho musical, do seu envolvimento com música de longa data, eventos, coisas, shows, enfim, cara, tem um monte de história. E nesse monte de história, um monte de coisa para ser falado. Iniciando agora, direto do Story Album, Juca, para vocês. Obrigado. E aí, meu irmão, tudo certo? Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado pelo menino também. Eu falei pra você da sua preferência, né? Você tinha escolhido o álbum do Bob. Sim. Que é o Natural Mystic Legend 2, na verdade, que é uma coletânea, né? Do Sim. Bob. Por quê? Por que eu escolhi? É. Cara, porque na verdade eu não tinha tanto conhecimento, isso há mais de 25 anos atrás, sobre o reggae. Eu conheci o Bob do Legend 1. Sim. Né? E aí, na verdade, um amigo meu me emprestou esse CD. E aí, cara, comecei a escutar outras coisas do Bob Marley. Falei, nossa, que é isso, cara? E aí aquilo foi me encantando, né, muito. E Natural Mystic, né, que é uma música linda, Who the Cap Feet, né, outra música também que tem uma letra maravilhosa. E eu acabei conhecendo também pessoas que também gostavam de reggae. Então isso trouxe... Então esse álbum ele me remete cara, não é um saudosismo, mas é um início. Sim. Um início. Só lembrando, já agradecendo o apoio cultural do Empório Mineiro e da Bonato e Santos, que faz com que a gente possa trazer esses icônicos para falar um pouquinho da obra, da história e mais do que tudo, de trazer informação para você que acompanha e que prestigia. Muito obrigado sempre. Também a parceria com a Alma Web Rádio Londrina, que desenvolve e traz para todo mundo aí o que a gente faz de coração. Obrigado. Juca, você tá... Na verdade, faz muito tempo que você já tá na música, mas você não começou nessa história do reggae, né, cara? Não, eu comecei naquela bandinha lá de garagem, dos amigos fazendo punk rock, hardcore. Eu nem tinha muito conhecimento do reggae. Na verdade... a música ela surgiu na minha vida porque os amigos estavam montando uma banda. Na verdade, vou falar um pouquinho antes. Os amigos tinham uma banda que chamava Yellow Woodpecker, da época de muito tempo atrás, e o vocalista saiu. E eles viram que eu sempre brincava de cantar. Eles falaram, você não quer cantar? Rapaz, eu fui lá, eu não consegui cantar. Juro, eu não consegui cantar. E aí os caras, obrigado, valeu. E aí um dia a gente tava conversando, os amigos, eles falaram, a gente vai montar uma banda, tal. Eu falei, eu canto. Eu falei, não, eu vou tentar de novo, né? E aí, cara, fui aprendendo, assim, a cantar, a fazer, a gente tocava Offspring, Green Day. Coisa da época. Coisa da época. Smash, Punks, assim. E eu, na verdade, eu tinha muito essa coisa do rock, né? Gostava de Guns N' Roses, gostava de Metallica, né? Sim. Quando começou a surgir nos anos 90 o Nirvana. O grunge. Cara, gostava muito
né, de Pixies também. Sim. Gosto ainda muito de Pixies. Então, assim, toda essa final dos anos 80, começo dos 90, um pouquinho dos anos 2000 ali também, peguei essa safra, né? E aí depois eu fui conhecendo, o reggae ficou muito forte, né, no Brasil. Teve um momento, que aliás, você falou um negócio do reggae, era até engraçado, porque é aquela mistureba dos anos 90, das bandas nacionais, que é uma inversão que teve ali. Aí saiu o Skank e começou fazendo reggae. O Skank, sim. Cidade Negra, reggae. Paralamas. Lá atrás. Ska reggae. Mas é que na década de 90 eu acho que ficou mais forte isso, né? Daí vieram o Tribo de Já, que já existia, mas ganhou uma notoriedade. Exato. E aí surgiu depois, acho que em 95, 96, se eu não me engano, acho que é Nat Roots. Sim, por aí. Que começou... Nat Roots, Mascavo e tinha mais uma... Papas na linha. Aí depois veio Vamp Raiz. Sim. Aí começou a surgir, né? Ponto de Equilíbrio, várias bandas, né? E ficou forte o reggae. Sim. É muito forte. Aqui uma Maquila. Thiago Picareta. Eu vou falar pra você falou do Thiago, mas o Thiago, eu conheci o Thiago quando ele mudou pra Londrina, e ele ia muito lá em casa. Sim. A gente se reunia bastante. E o Thiago, ele trouxe muita coisa de reggae de São Paulo. Sim. Então ele tinha muito conhecimento, né? Então isso também trouxe pra mim muita cultura. Do que eu não tinha conhecimento. Sim, então, agregou. Eu conhecia Jimmy Cliff, por exemplo. Aí o que ele trouxe? Pô, ele trouxe Jacob Miller, sabe? Trouxe vamos assistir The Rockers, sabe o filme? Miguel Jacob também, várias outras bandas baianas, né? Cine Calmon, o Edson Gomes, então assim... Abriu o leque. Né? Então ele também faz parte disso, né? E até na época... minha turma de faculdade. O meu sabor por ele é diferente. Você terminou? Um abraço. Você terminou, verdade? Tiagueiro. Então, aí foi isso. E aí veio... Poxa, cara, eu comecei a gostar, mas é muito louco porque tudo é linguagem, né? Sim. Né? Você tem que entender a linguagem. Então você sai de uma coisa que é um rock, que é um negócio extremamente... Ou explosivo, ou intenso. Totalmente. Imagina o hardcore, aquela batera frenética, né? Ou punk rock, aquilo tudo, e depois você entrar numa coisa que é que é espiritual. O reggae é outra dinâmica, né? É o que você falou, outra linguagem, outro sentido da coisa em si. Você começa a respirar de outra forma e entender, interpretar outras coisas. E não é tão simples assim. Não. Vai muito além. Não é tão simples. E é um lance do sentir mesmo, sabe? O reggae é uma fluidez, assim. Ele é um groove, né? Que eu acredito que o cara tem que ter muito mais Cara, eu digo pra você o seguinte, que tem gente que não vai entender. Ele vai até tentar, mas ele não vai entender. Porque na verdade ele faz um fluxo, principalmente a bateria e o baixo, que traz uma... Cara, é espiritual, não tem outra palavra. Eu acho que é espiritual, assim. Sim. Parece que é um mantra. Vai, é um mantra. Tá. Vamos falar. Resumidamente. O mantra, ele é uma repetição. Sim. Certo? Que ele faz aquela ele vai condicionando. Quem conhece Krishna Das Music, por exemplo, que é um músico de mantra, se você assistir ele, você vê 15 minutos
cantando a mesma coisa, mas entra num estado espiritual. Lisérgico, né? E se você pegar o reggae e colocar o cara que vive mesmo, que tem a essência ali, ele também vai entrar. Tá. Vai começar a entender. Vai começar a entender. É religião? Para alguns é. Sim. Os Rastafari, né? Para outros hoje ele é aberto, Sim. né? Para um monte de gente. Então, mas existem os dois lances. Vem aqui. Isso. Desculpa. Tem os dois lances que é assim. Existe a parte comercial da história, né, que a gente entrou num outro âmbito e tal. E existe esse momento que eu acredito que seja para poucos. Sim. Que daí é uma outra trajetória, dentro do mesmo contexto. Sim, tá. O comercial é onde trouxe a abrangência para o grande público de perceber que é um estilo musical, né? Tá. Que existe uma linhagem assim, assado, lá. Porém, vai muito mais além, como você falou agora há pouco. Exato. Eu acho que tem que ter uma proposta, ok? Então vamos dar um exemplo de uma banda que usa muito reggae, que usou muito reggae. Eu vou falar duas bandas. Tá. Sublime, Sim. né? E Charlie Brown Jr. Sim. São duas bandas que têm uma vertente ali. Ska punk, ska reggae ali, bem agregado, Exato. Vamos pegar NoFX. Também. O Rancid. Rancid. Que é o Operation Eye. Exatamente. Se você pegar vamos pegar o NoFX, que eu gosto muito de NoFX até hoje, cara, os caras usavam sopro. Sim. Dentro. Muito. Então, olha que isso não deixa de ser uma coisa verdadeira. Sim. E uma coisa tão bonita como Sim, sim. entende? Mas assim, são caras que também teve essa vertente lá. Cara, que é um cara que tem uma vertente reggae, é o Nando Reis. Muito. Eu acho até, dentro dos Titãs, obviamente eram 8 cabeças, ele era o 8º pra mim, digamos. Só que assim, talvez o cara mais aberto à exploração musical, fugindo daquela coisa do rock, eu acho que era ele. Tanto é que ele faz isso na carreira solo dele. Sim, total. Então assim, hoje eu acho que o reggae ele é muito incorporado a várias vertentes. Sim. Teve até sertanejo que já fez. Eu só esqueci o nome. Lembrando, dia 12 de julho, nova fábrica Amadeus traz a festa de 10 anos da cervejaria com Oder José, Thunderbird, Tata Aeroplano, Enzo Banzo e Abacate Contemporâneo. 12 de julho, bons sons, chopp gelado, boa música e a presença daqueles que gostam de boa festa. Acompanhem, apareçam, compareçam. Ô Juca, mas quando a gente fala de referências e tal, agora eu vou partir para a sua primeira dica, obviamente, que será uma música sua, é reflexo direto já desse momento, quando você entra, você daí resolve falar, não, na minha obra vai ser reggae. Cara, tão natural quanto a luz do dia. Então, primeira dica. Cara, a primeira dica é Desperte, tá? Tá ainda com o nome de Juca de Yeshua. Foi uma música que eu gravei lá no Midas Music, produção de Gabriel Galindo, Fernando Egino, né, do estúdio do Rick Bonadil, que foi produtor de Mamonas, Sim, um monte de gente. Charlie Brown. Desperte. Escutem lá então a primeira dica do Juca, Desperte. 107.9 dando sequência, segunda temporada do Story Album, para falar da preferência, da escolha e do momento para cada um da obra. Hoje, Juca veio falar um pouquinho tanto da sua preferência como do seu trabalho. A relação sua, quando você estava comentando no bloco passado, parte diretamente para incorporar essa questão do reggae, muda tudo? Sua questão universal, assim, mundo, família, tal. Muda, né?
o reggae, eu acho, cara, que ele tem uma função, ao mesmo tempo, ele tem uma função do amor em si, claro, os fãs, né? Assim como toda música fala de amor também. Mas eu acho que o reggae tem a coisa da informação, da rebeldia, do protesto também. Algumas coisas, um pouco se perdeu isso, mas tem bandas ainda que fazem. Falar nisso, é legal você ter falado isso aí, para comentar aquele negócio que a gente falou no off ali, da questão ideológica, que as bandas nacionais, para quem eu não sabia, que o Jucá estava falando, que tem uma outra temperatura com relação ao protesto. É porque assim, depende muito do que a pessoa quer, né, em relação à música, e também eu acredito que é a personalidade de cada compositor. Sim. Né? Então temos Ponto de Equilíbrio, já é uma banda, ela fala de amor, mas ela também tem o seu protesto, ela tem a sua rebeldia, Mato Seco, né? E tem outros lados também que trabalha com reggae, um Armandinho, que já é uma coisa mais festeira, amorosa, né? O Planta e Raiz também, né? Fala sobre muito amor, sobre... No Brasil, o reggae, ele entrou nessa coisa muito praiana. Ele está interligado a essa... Agregou, né? Agregou a esse lance da praia, né? Sim. Mas o Mamaquila daqui, por exemplo, o Mamaquila, o Thiago, ele fala também sobre várias coisas. Sim. Dentro do Mamaquila, ele fala de amor, ele fala de coisas que aconteceram, né? Algum evento que ele teve que não foi legal, então ele soube musicar esse movimento. Cara, eu tenho um pouco de tudo também. Tá. Tem música minha que eu falo da saudade, tem música minha que eu falo de cumprir um objetivo, eu falo muito da parte de espiritualidade, né? Hoje muito se vem muito isso pelo conhecimento que eu tenho, por tudo que eu também acabei passando, né? Sim. E também tem música de protesto, tem músicas que falam de política, né? Não na política em si dizendo um lado, não, tá? Mas dizendo assim, não comprem um lado. Pega seu violão lá. Eu vou tirar uma dúvida no ar. Aproveitar que o cara tá aí, que é uma coisa que assim, eu ouço às vezes algumas pessoas falarem. Você me pergunta isso. Você falou assim, não vamos usar o violão. Não, mas eu mudei. E porque na verdade é mais um reflexo. Porque assim, eu conheço gente que fala, eu não gosto de reggae porque é sempre aquele credenciado, né? Só dar uma conferidinha rápida. E por que existe essa credenciação, essa cadenciação dentro do reggae? Não necessariamente como uma... Cara, porque eu não vou saber te responder certinho. Sim, o que é isso. Sim. O que eu entendo é o seguinte, antigamente, lá na Jamaica, se começou com rocksteady, Tá. ska, Sim. certo? Então era o... Tá. Se eu não me engano, foi um produtor que chama Lee Scratch Perry, já ouviu falar dele? Não, cara. Não, esse cara ele foi produtor do Bob. Tá. Maluco da cabeça. Ele gravava os caras, e aí ele pegava e colocava, enterrava os rolos. Tá. Vou enterrar, porque aí fica mais grave. Tá. Né? E aí, eu sei que veio dele, não sei, o desdobramento. Tá. Então, tipo... Entendi. Daí foi pra lá. Aí foi pra esse desdobrar, tá? Eu posso estar enganado, não conheço tão bem a história sobre isso. Mas o que eu entendo é que antigamente tinha esse rocksteady. Por quê? Porque na Jamaica, qual que era
o que eles tinham de referência? Eles tinham referência dos americanos, que tinha aqueles quartetos de voz. Tá. Sabe, quarteto, trio. Sim. Não sei se você lembra Rap Cat. Sim. Então, tipo, então, o que eles tinham? Aqui no Caribe eles só recebiam isso. É o máximo de informação. Aí você fala, por que tem 3 mulheres cantando com o Bob? Sim. Porque é o que eles tinham de informação. Sim. Sim. Faz sentido, total sentido. Entendeu? Sim. Tanto que se você. Olha que é muito louco a construção disso, né? A Sim. construção de um povo. Vamos pegar o Maranhão. Por que o Maranhão é a capital do reggae no Brasil? Você sabe? Não. Boa pergunta. Porque eles captavam rádio caribenha Tá. no Maranhão. Olha que louco. É o único lugar do mundo que dança reggae junto. Boa. Entendeu? Sim. Então, aí, olha o que eles fizeram. Eles pegaram uma música que é tipo espiritual em si, que é o bom. Se você pegar lá na Jamaica, os caras são rasta. Sim. Aí eles escutaram, eles não tinham conhecimento nenhum do que estavam sendo falado nas Brasileiro. Isso eu tô falando de muito tempo atrás. Sim. E falaram, mas sabe que dá pra gente dançar junto? Aí o cara tá falando de já. Sim. Entendeu? O cara tá falando De criar outra estrutura, outro. E aí os caras estão dançando junto. E até hoje é assim. Sim. E eu morei em Natal, no Rio Grande do Norte. E é incrível como eles gostam de reggae lá. Oh, legal. O Nordeste, assim, ele tem uma coisa muito forte com o reggae. Eles têm uma admiração Legal. grande com o reggae. E Salvador, o sul da Bahia ali é bem meio... Fortaleza, todos ali, é muito forte. Sim. Mas o Maranhão, ele tem essa... coisa agregada. Tanto que, tipo assim, o conhecimento que eles têm de cantores e tudo é muito diferente. Sim. Outra pergunta, vamos tirar as dúvidas. Antigamente era Juca? É Juca. Não. Antes era Juca de Eixo. Foi um tempinho isso aí. Então, Antes era Juca Estado. Tá, então vamos por parte. Agora já veio informação demais. Na verdade, eu tive, quando eu voltei de Florianópolis, que eu morei um tempo lá, e comecei a trabalhar nos barzinhos novamente aqui, eu sempre usei Juca Estado. Tá. Aí depois teve esse lance de começar a fazer as músicas espirituais e tal, e numa meditação falou pra eu colocar Juca de Eixo aí e tal. Aí eu coloquei Juca de Eixo. Aí quando agora que tá começando todo esse trabalho com a produtora, sim. Tudo, aliás, qual que é a produtora? A TH Artes e Produções e Entretenimento. Daqui, abraço aí, já, abraço Estevam. O Japa tava aqui agora há pouco. O Japa tava super tranquilo. Pois e aí quando veio isso tudo, o Jajá, ele escutou as músicas, gostou muito, assim, e tal, e o Jajá também tem um conhecimento espiritual e tal. Ele acabou levando, os caras gostaram muito, assim, da música. Mas falaram, essa conotação religiosa, ela é uma coisa que... E assim, o Yeshua, ele tá muito ligado ao evangelho. Nada contra, pelo amor de Deus. Só que eu não sou evangélico, né? Sim. Eu sou espiritualista. Então ficou muito ligado. Então, tipo assim, escutava Juca de Yeshua e de repente eu tava falando de entidades, de coisas que não estão ligadas ao evangelho. Sim. Certo? Então ficou esse paralelo. Bom, aí eu já falou, cara, vamos facilitar a vida? Vamos por Juca. Vamos deixar assim. E aí assim. eu deixei com o H. Tá. Porque não tinha o H antes. Eu coloquei o H porque eu achei que ficou bonito. E aí, beleza, vamos fazer isso então. E às vezes a gente tem que aceitar as coisas como elas fluem. Sim. Acho que tudo é momento, cara. E perceber que é necessário a mudança. Exato. Tem hora que você não pode insistir no erro, porque daí você, cara, você não vai pra lugar nenhum, né? Você sabe o que acontece? É assim, ó.
a gente tem que entender que isso eu escutei no estúdio lá em São Paulo. Deixa o seu romantismo lá fora um pouquinho. Entendeu? Sim, porque sim. Às vezes a gente é muito preso Sim. ao romantismo das coisas. Deixa sabe? a coisa meio... eu quero assim, porque eu olho minha música, eu acho que ela tem que ser desse jeito. E cara, às vezes não é. Sim. E às vezes você pode estar impedindo que algo flua De verdade. porque você está preso. Um conceito. Exatamente. Porque você... Então, legal chegar nesse ponto. Porque todos nós somos assim, tá? Ninguém tá dando regra ou ditando nada. Todos nós temos um momento que a gente começa a achar que a gente sabe ou faz ou... Não. O maior ensinamento é como você aceita que você está aprendendo. Sim. Isso aí, cara, é genial. E esses dias eu até falei tava falando com um amigo que quando eu cheguei em 2017 aqui novamente, eu cheguei muito mal. Eu cheguei destruído, assim, sabe? Tava muito mal mesmo. E aí eu comecei a fazer todo o meu trabalho de reforma íntima, melhorar. Retomada. Melhorar a mim mesmo, sabe? Sim. Porque isso é o lance. Todo mundo que fala assim, não, eu tô indo no espiritual. Então, tipo, todo mundo quer que você tenha um comportamento com o outro em relação ao espiritual. E na verdade o espiritual é a relação comigo mesmo. A minha relação comigo vai ser a minha relação contigo. Sim. E ponto final. Beleza. Aí eu falei pra ele, cara, sabe que eu cheguei num ponto que quando eu olhei todo o caminho percorrido que eu fiz até chegar hoje e tá aqui falando contigo nesse momento, me fez voltar a ser quem eu era. Mas como assim? Você não evoluiu? Evoluí. Aprendi um monte de coisa. Entendi o que cabia, o que não cabia, o que podia, o que não podia, o que foi bom e o que não foi. Tô aqui de volta. Porque quando você entra num estágio de espiritualidade, estudo, fiz meditação, fiquei 10 dias sem falar, fui pras coisas, e aí você começa a se achar muito assim, sabe, superior a algumas situações. E na verdade, não é isso. Na verdade, é saber lidar com todos. Sim, e principalmente com você mesmo. O que Jesus fez? Simples. O que Jesus fez? Essa desperte, vai, manda um negocinho pra nós, vai. Aproveita. Você quer desperte? É desperte. É que a gente foi a primeira dica sua. Tá. Queremos nos movimentar. Quando queremos nos ajudar, é o que Deus quer pra gente. É o que Deus quer. Quando se tenta compreender a luz divina para florescer, é o que Deus quer pra gente. É o que Deus quer. O mundo vive agora um grande momento. Se o teu olhar for de agradecimento, reconhecer a sombra, enfrentar o mar, gigantes pra se libertar. Em cada um por si não há entendimento. Jesus é união e fortalecimento. E quero um dia poder chegar aonde as fronteiras não vão me cercar. Aquele vento que nos leva embora é o mesmo que traz tudo em sua hora. E o saber e esperar. Muito bom. 12 de julho, 10 anos, Cervejaria Amadeus.
Oder José, Thunderbird, Tata Aeroplano, Enzo Banzo e Abacate Contemporâneo. Confiram bons sons, chopp gelado, boa música e muita festa. Confiram. Agora sim, o senhor vai para a segunda dica, que é Bob Marley, Who the Catfish. Explique-se. Pra quem serve a carapuça. Essa é uma daquelas que você... Cara, essa música foi uma das primeiras músicas do Bob que eu aprendi a tocar. Ah, é? É. Ah, legal. E eu acho ela muito linda, assim. Ela tem uma melodia bonita demais. E ela tem uma letra que fala da confiança. Legal. Né? E pra quando você solta algo, a carapuça te serviu. Entendeu? Quando você joga o verde, será que alguém tá colhendo? Né? Essa música ela é maravilhosa. Ela tá no Legend que eu falei. Sim. Né? Ela é de outro álbum, se eu não me engano. Eu acho que é do Confrontation, cara. Não tenho certeza. Escutem lá, segunda dica, Bob Marley. 107.9, dando sequência ao terceiro bloco do Story Album. Hoje com o icônico Jukaki, o menino que vem falar um pouquinho das suas afinidades, dos sons e fazer um som. Olha que legal, pela primeira vez. Muito bom. Não ia, ele falou pra mim, você deixa seu violão ali, você não coloca esse violão no ar. Ele falou desse jeito, depois me chamou, falou, pega o violão lá. Essa é a ideia. Júnior, agora, como que você tá vendo esse movimento do reggae hoje no Brasil? Cara, por incrível que pareça, tá voltando. Bom, legal. Tá voltando. É. Cara, o pessoal gosta de reggae, né? Sim. Eu acho que o reggae eu amo ou odeio. É, eu acho também. Tem gente Eu que acho ama, também. tem gente que fala, meu, não dá, não quero. Mas eu acho que tá voltando, assim, tá retomando. Acho que nunca acabou, nunca Sim, caiu, sim. né? Só oscilou. Pra você ver Como tudo, né? Cara, o Nat Roots tá finalizando agora os seus trabalhos, né? Que Sim, eles vão parar de sim. tocar e tal. Cara, eles estão lotando estádio. Lotaram acho que 4 noites de Allianz Parque. Eu tô até triste que eles vão tocar em Maringá aqui amanhã, dia 18, e cancelou. Sério? E é uma das minhas bandas assim. É amanhã? Né? Era pra ser. É. Uma das minhas bandas preferidas, assim. Brasileira de reggae, acho que é a mais. E tem uma renovação aí, Júlio? Tipo assim, outras coisas aparecendo e tal com essa. Fala nisso. Antes de você falar dessa renovação, e a banda? O Nagô? Cara, a banda Nagô, ela durou 10 anos mais ou menos. De 2001. Foi não, 2000, 2009, 2010, 2008. Tinha as músicas próprias também, né? A gente fazia muito Bob, Nat Roots também naquela época. Foi uma época boa, né? Uma época de muita república. Né? Sim. Chegamos a tocar no Pé na Cova, cara. Pra quem sabe aí, ó. Tocamos lá no Pé na Cova. Tem até vídeo do Pé na Cova. Sério? Sério, cara. Que legal. Poucas bandas tocaram no Pé na Cova. Sim. Acho que era de domingo que ele abriu Mais cedo. uma exceção lá. Aí tocou Nagô, tocava, Batuque Mandação. Acho que até uma Maquila tocou também. Se não me engano. Várias bandas da época. Cara, a banda Nagô, ela foi passando por várias transformações, assim. Só que como toda banda que você tem que tomar um certo cuidado, ela, quando você vai gravar algo, Sim. se estressa muito. Uhum. Então a gente foi gravar algo e que estressou demais, e aí foi uma hora que eu falei, chega. Sabe? Falei, Sim. não, chega, e eu não vou ficar mais. Você tem que ficar trocando músico, lutando por aquilo. E assim, eu também acho que eu não tinha muita maturidade. Entendi. Pra lidar também com tudo nesse movimento todo, sabe? Tudo ao mesmo tempo agora, né? Os negócios meio. Eu acho que sim. Depois eu montei com o Thiago, com o Caroço e o Mizão. A gente montou a Juke Pro Roots. Tocamos um pouco também. Depois eu fui embora pra Natal, no Rio Grande do Norte. Lá também. Aí eu tive uma banda lá.
Cara, e por sorte conheci os meninos lá da banda Ladinho na época. Cara, os caras já começam assim, abrindo o show do Alpha Blondy, Gladiators. Tipo, quando na minha vida eu achei que eu ia abrir show pros caras, Sim, sabe? sim. E foi legal também, conheci muita gente do reggae lá, Sim. sabe? Porque os caras. É isso, assim, se você ficar pegado àquele que já foi, a banda na Go, ela me trouxe toda a bagagem que eu tenho hoje. Sim, sim. Ela me trouxe conhecimento, ela me trouxe, né? Só que chegou uma hora que eu falei, cara, não quero mais banda. Entendi. Quero voar de outra Eu forma. trabalho nos bares, Sim. barzinhos e tal. Só que eu falei assim, eu prefiro hoje ter uma banda, claro, mas eu gostaria que assim, vamos fazer isso. Sim. Né? Porque senão banda é um negócio. Né? Aí agora eu vou voltar no que eu perguntei. Como que você vê essa nova cena aí? A nova cena? Essas bandas que vêm aparecendo, fazendo reggae e tal, referência. Cara, eu acho, bicho, hoje eu sou muito mais aberto, sabe? A esse movimento, assim. Tipo, você falar pra mim que você gostava de Armandinho antes, eu ia falar pra você não. E hoje eu gosto. Tá. Você gostava de Planta e Raiz? Antes eu nem gostava tanto. Hoje, adoro. Entendi. Entende? Uhum. O que mais tem? Tem a Maneva, que é mais recente, né? Uma banda de reggae mais recente. Também gosto. Ela tem uma peculiaridade diferente, que ela é uma coisa mais de amor. Ela fala, né? Tem uma coisa ou outra. É que assim, eu acho que antigamente também ficava muito ligado ao lance da maconha. Tá. Né? E hoje já não tá mais tanto. Porque hoje quebrou um monte de tabu. Sim. Não tem mais esse. É conotativo, né? Antigamente. Tipo assim, quem quebrou nosso tabu? Plant Ramp. Sim. Foi eles que vieram e começaram a. Porque, na verdade, assim, a gente já vivia um momento, lógico, ali era 96, 97, que eu acho que já estava meio propício a acontecer alguma coisa e ia falar, deu. Porque assim, você passa 20, 30 anos com um mimimi, uma hora tinha que estourar. Ó, quanto tempo que não prendia um artista? Os últimos foi o Lobão, entendeu? Lobão Titã, né? Depois que veio o Planet, que os caras foram proibidos de fazer show. No Brasil. Aí cada vez mais que proibiam, pior era. Pior não, no sentido pior que eu digo assim. Divulgação, né? Divulgação. Cara, então, tipo assim, hoje as coisas elas mudaram. Ó, eu acredito que hoje, claro, existe o estilo, tem o metal. O metal tem uma turma que é muito forte, né? Sim. Né? Sempre foi, né? Né, Silvião? Silvião, né? Que é o reggae. Mas se a gente pegar hoje, cara, hoje tem uma mistureba de coisas, de ritmo. Cara, antigamente, né, discutia por causa de banda, né? Discutia quem que era melhor, quem era pior. Hoje não tem mais isso. Falando nisso, você acha que hoje, com essa história do reggae, o Bob continua sendo o maior reflexo ainda? Maior referência. Sem dúvida. Cara, ele é arquitetor, né? Sim, não, mas eu tô perguntando justamente por essa variedade. Lógico que, longe de mim, obviamente, nunca vou tirar o mérito do cara. Sim. Mas assim, dessa variável de informações, que às vezes o cara começa a fazer um reggae e acha legal, e não tem como negar a influência direta ali, né? Mas de todo mundo. Cara, é assim, ó. É a mesma coisa que o cara que canta sertanejo. Sim. Certo? Qual é a referência do cara que canta sertanejo hoje? Ele pode cantar tudo o jeito que tá novo aí. Sim. Mas o cara, ele tem como referência o Leonardo Zé Rico.
Chitãozinho Chororó. Chitãozinho Chororó. É. Qual é a nossa referência dentro do reggae? Bob Marley, Peter Peter Tosh, Tosh. cara, Jimmy Cliff, Sim. Jacob Miller, né? Tava ali Dennis Brown. Cara, Dennis Brown tocava em festival de jazz, cara. Né? Quem trouxe... Ó, tá esquecendo um cara do reggae no Brasil. A gente tá esquecendo de um cara. Se chama Gilberto Gil. Sim. É verdade. Gilberto Gil, pra mim, fez um dos melhores álbuns de tributo ao Bob, que é o Caia na Gandaia. Maravilhoso. Ele botou sanfona. Ele foi gravar, já fazia elementos, né? Cara, ele foi gravar lá no Tuff Gong, trazendo, sabe, coisas brasileiras ali, mas, cara, não perdeu a essência. Sim. E quem que ele homenageou? Por isso que eu perguntei, porque assim, a gente vive um momento que as referências, às vezes já ouvi algumas pessoas falando, não necessariamente do Bob Marley, do reggae, mas dentro de outros estilos, que tá na cara do cara que aquilo ali é o... e vem a negativa. Não, acho que isso aí não é... Você fala, como assim? Você faz o negócio e não sabe? Exatamente. Bicho, é igual você falar assim, qual foi a referência do Black Sabbath? Não, então, o metal... Qual foi a referência do Black Sabbath? Do Beatles? Beatles, lógico. E Beatles tocava igual Black Sabbath? Exatamente. Então, daí vem umas... Não, mas... porque os caras é bonitinho. Cara, a história não sou eu, não é ele que tá falando, a história tá aí. Você pega qualquer documentário, os caras vão falar, eu comecei por causa desses caras. Exato. É a mesma coisa que acontece hoje, por isso que eu perguntei no Bob Marley, não tem como você dar uma negativa. Você vai cair em contraponto. Cara, existem coisas maravilhosas. Sim. Existe uma banda que eu acho que ela é fenomenal. Pra mim ela é tão boa quanto The Wailers. Se chama Steel Pulse. Sim. Que o Bob falou dos caras, entendeu? Groundation. Já escutou Groundation? Não, cara. Cara, é maravilhoso. É uma puta banda. O cara... Legal, tá vendo? O cara, ele é californiano. Sim. Se eu não me engano, ele é professor de música. E ele dá aula sobre o reggae na faculdade. Cara, é demais. Tem um quê de jazz junto com um negócio. Outro mundo. Mas não saiu do reggae. Sim. Mas só é evoluindo. Mas é uma exato. Sim. É a bateria, é o jeito, é a roupagem. Sim. Totalmente diferente. Cara, o Nat Roots toca de um jeito, o Plant Raiz toca de outro jeito. É reggae, mas cada um tem a sua maneira. Dentro do seu... ué. Exato. Mas eu acho que é aí que vem a diferença. Porque as pessoas começam a entender que essa é a parte evolutiva da coisa. 12 de julho, 10 anos Cervejaria Amadeus, com o Der José, Thunderbird, Tata Aeroplano, Enzo Banzo e Abacate Contemporâneo. Nova fábrica. Bons sons, chopp gelado, boa música e festa. Pra você que gosta, na véspera do Dia Mundial do Rock, compareça e divirta-se. Aí, senhor Juca, agora sim. A sua terceira dica? Minha terceira dica é Marjoleta. Que é sua. É minha. Então, Tá lá como Juca de eixo, ó. o senhor vai fazer ela então. Meu Deus, deixa eu ver se eu lembro ela, cara. Vou tentar lembrar ela. Não, nem que seja um pedacinho. Vida, o universo me faz sonhar e um novo tempo chegou. Deus é ação, cheio de amor e vida. De São Germain e Iemanjá, a violeta no Marancorô. Deus é ação, cheiro de flor, vida. O universo me faz sonhar e um novo tempo chegou. Deus é ação, cheio de amor e vida. De São Germain e Iemanjá, e um novo tempo
onde veio Amar Violeta? Cara, Amar Violeta. Deixa eu lembrar. Amar Violeta, ela veio ao seguinte: quando a gente tá muito perdido, quando a gente olha as coisas e parece que nada daquilo a gente quer, nada daquilo nos preenche, nos fortalece. Então, ela é uma letra que ela traz isso. E ela traz também as oportunidades que a gente que também cai no nosso colo, que a gente tem que estar atento. E a letra é: e tudo se parece com aquilo que você não quer, e tudo se parece com aquilo que você não deseja. Por mais que eu oriente o que sente, é irreal. Por mais que a ironia dê um grito, é imoral, né? Então ela fala sobre essa falta, né? Então quando você... E aí eu pensei, falei assim, nossa, como que seria, né? A mistura, né, do mar, que faz a sua limpeza, Sim. que seria Iemanjá, e Saint Germain, que é a transmutação da chama violeta. Eu falei, nossa, o mar é violeta. Daí fundiu. Aí fundiu. Então escutem lá a terceira dica. Finalizando mais um Story Album pela 107.9. Já agradecendo Empório Mineiro e Bonato Santos pelo apoio cultural que faz com que a gente traga esses icônicos para falar das suas preferências, histórias e afins. Obrigado ao uma Web Rádio Londrina pela parceria sempre. Juca, você que tá aí na volta às atividades em Londrina e tem todo esse caminhar, você também tá vendo a questão da Lei Rouanet, né? Sim. E um projeto aprovado Tá. da Lei Rouanet. Estou buscando patrocínio. As empresas aí, pessoal. Pessoal, a Receita Federal não vai atrás de vocês. Vocês podem ajudar os artistas sem problema. As empresas tornarão amigo da cultura, tá? Não vai lá, ninguém vai lá fazer limpa na sua empresa. Fiquem tranquilos. Ao contrário. E tem a questão da Natura Musical também. Natura Musical também, a gente está inscrito na Natura Musical. Estamos esperando aí, a gente fez todos os trâmites. E se Deus quiser vai dar tudo certo. E tá para sair mais uma musiquinha ainda. E vai ser lançada uma música, se chama Rouxinol de Aço. Será lançado o clipe nas plataformas digitais. Beleza? E páginas que você queira. YouTube, Instagram, TikTok, são todas @Juca com H oficial. Vai aparecer também os dizeres aí do Story Album. Cara, deixa o seu like, inscreva-se no canal, que é isso que eu preciso para continuar fazendo isso para vocês. E traduzindo isso de uma forma muito simples, que é fazer com que vocês tenham a trajetória de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu te agradeço. Imagina. Deixa seu like, compartilha. Vamos ajudar todos aí, pessoal. Um grande abraço. Obrigado, senhor Ricardo Lima, mais uma vez. Meu, quem tem história faz história, faça a sua, venha contar, venha falar do seu disco, da sua preferência, faça igual o Juca. Bola pra frente, vamos atrás. Valeu, até a próxima.